No dia 20 de junho, o Supremo Tribunal Federal deve retomar o julgamento do recurso extraordinário 635-659, onde se discute se o porte de drogas para consumo próprio pode ser considerado crime ou não. Afinal de contas, é justo criminalizar o usuário? Se o indivíduo não está fazendo mal para outrem, para uma terceira pessoa, qual é a razão para penalizá-lo? A discussão que se trava nos autos desse recurso é sobre a aplicação do artigo 28 da Lei de Drogas, que prevê sanções alternativas para o porte, o transporte e a guarda de drogas para consumo pessoal. A norma também sujeita às mesmas penas quem semear, cultivar e colher plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substâncias que podem se enquadrar como substâncias capazes de causar dependência física ou psíquica. O STF também irá discutir sobre a fixação de parâmetros para distinguir o usuário do traficante. Isso porque a Lei de Drogas não estabelece critérios objetivos para fazer essa diferenciação, mas deixa a critério subjetivo da autoridade policial, do Ministério Público e do juiz o enquadramento como usuário ou traficante. Isso faz com que a norma seja interpretada de maneira diversa, dependendo do local onde acontecer o flagrante ou dos aspectos sociais da pessoa que estiver portando a droga. Essa talvez seja a principal questão colocada em xeque. Muitos juristas defendem a tese de que o parágrafo 2º do artigo 28 é uma norma preconceituosa e racista, e por essa razão ofende frontalmente a Constituição Federal. Vamos ler o que diz o artigo 28, parágrafo 2º da Lei de Drogas. Para determinar se a droga destinável-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Ou seja, se a pessoa for branca, de classe média ou classe alta, e for apreendida com uma pequena quantidade de maconha num bairro nobre, então essa pessoa será considerada usuária. Por outro lado, se for pobre, negra e apreendida com a mesma quantidade de drogas, porém num bairro periférico, então ela será enquadrada como traficante. Infelizmente, isso é o que acontece na prática. Haja vista que cerca de 60% da população carcerária brasileira cumpre pena por tráfico de drogas. E quando vai se estudar os dados demográficos dessas pessoas, chega-se à conclusão de que são negras, pobres e apreendidas com pequena quantidade de drogas, principalmente maconha, em bairros periféricos. Então, esse é o cerne, o âmago da questão em debate no STF. Até o presente momento, o recurso tem 5 votos favoráveis dos ministros para descriminalizar o porte, o transporte e guarda de drogas para consumo pessoal. Portanto, falta apenas um voto para a descriminalização. Em alguns dos votos, os ministros sugeriram a adoção de critérios objetivos para fazer a diferenciação entre usuário e traficante. Ao analisar os votos desses ministros, dá para perceber ali um certo consenso de que a pessoa que portar 60 gramas de maconha ou que possuir até 6 plantas fêmeas será presumido usuário e não traficante. Óbvio que esse parâmetro não será absoluto, pois as circunstâncias do caso e demais elementos investigativos podem constituir elementos para indiciar o indivíduo como traficante. Mas ao menos será adotado um parâmetro para eliminar apenas o julgamento subjetivo da autoridade policial, do Ministério Público e do juiz. O julgamento havia sido suspenso devido a um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, que devolveu os autos no início deste mês. Ainda não se sabe qual será o voto do ministro, então temos que aguardar a retomada do julgamento. Concomitantemente, tramita no Congresso Nacional a PEC 45 de 2023, que insere no artigo 5º da Constituição a criminalização da posse e do porte de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ou seja, o Congresso pretende inserir a criminalização do usuário de drogas na norma de maior hierarquia do país,
que é a Constituição Federal, fazendo com que eventual decisão favorável do STF pela descriminalização caia por terra. Essa proposta já foi aprovada no Senado Federal e também tem o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. Vale lembrar que o julgamento do recurso extraordinário 635-659 foi adiado por diversas vezes e já vem se arrastando por mais de 10 anos na Corte. Agora, com essa tensão entre os poderes e a tramitação da PEC 45, será mesmo que o julgamento será retomado ou será que ele vai ser adiado mais uma vez? Deixe a sua opinião nos comentários. Se esse conteúdo foi útil para você, lembre-se de deixar o gostei. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de dicas como esta. Um abraço e até a próxima!